Paz e bem, salve Maria Imaculada. Que bom que você está aqui acompanhando o canal Parábolas de Fé. Vamos ouvir o evangelho de hoje comentado. Quero te convidar para se inscrever aqui no canal, curtir este vídeo e comentar. Isso ajuda o canal a crescer, o YouTube vai indicando este vídeo para mais pessoas. Então, contamos aí com a sua ajuda, curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo aqui no canal. Nos colocando na presença de Deus, rezando: meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então ouvir o Evangelho desta terça-feira, dia 27 de abril, quarta semana da Páscoa. Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vo-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos meditar, refletir este santo evangelho de hoje. Jesus, que passeava pelo templo no pórtico de Salomão, e os judeus estavam rodeando Jesus e disseram o seguinte: até quando, Jesus, você deixará a gente em dúvida? Se você é o Messias, então diz para a gente abertamente. Ora, de muitas maneiras, de diversas maneiras, Jesus já havia dito aos judeus que ele era o Filho de Deus, o Messias. De muitas formas diferentes havia demonstrado e provado o que ele estava afirmando, com numerosos sinais, milagres realizados à vista de todos. Ele tinha confirmado as suas palavras e, em não poucas ocasiões, tinha-lhes demonstrado que as profecias do Antigo Testamento se tinham cumprido nele. Porém, os judeus resistiam a crer nele, a aceitar as suas palavras. Portanto, como é importante abrirmos o nosso coração para Deus. Quantas pessoas ainda hoje estão questionando: mas será mesmo? Será que ele fez tudo isso? Será que é realmente o Messias? A gente fecha o coração e não permite que a palavra de Deus chegue até nós. A gente tem que ser humilde e acolher a palavra de Deus. A fé é um grande dom que Deus pode lhe proporcionar. Mas para isso vamos pedir. Se você anda com uma fé fraca, vacilante, está duvidando de muitas coisas, seja humilde. E peça essa fé a Deus, peça esse dom a Deus. Eu tenho a certeza que Ele não vai recusar. Deus quer a salvação de todos, justos, pecadores, de todos nós. Portanto, com humildade, com grande amor, reze: Senhor, está tão difícil minha caminhada, estou duvidando já de tantas coisas. Venha em meu auxílio. Me ajude na minha falta de fé, dá-me este dom para que eu possa crescer no amor, para que eu possa crescer na fé. E aí no finalzinho aqui do Evangelho, ele diz o seguinte, Jesus: eu e o Pai somos um.
Sim, Jesus, neste Evangelho, nos fala dessa sua idêntica natureza com o Pai. Ou seja, existe uma só natureza divina, um só Deus, natureza única em três pessoas divinas: Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus único, uno e trino, em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo, o Filho que assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Por isso, Jesus afirma que ele e o Pai são um só Deus na única natureza divina. Eu sempre lembro, quando a gente fala sobre a Santíssima Trindade, desse Deus uno e trino, lembro de São Patrício. São Patrício que estava querendo fazer esta pregação a algumas pessoas numa região, e ele estava pensando de que maneira que poderia falar da Santíssima Trindade. E sabe que São Patrício, um dos símbolos dele, sempre aparece com um trevo de 3 folhas. E é justamente por isso, pela história que eu vou contar agora. Ele estava indo fazer essa pregação, refletindo, pensando como poderia falar sobre a Santíssima Trindade, e aí ele viu no chão um trevo de 3 folhas. Olhou, pegou o trevo e ali, como uma luz, ele falou: é isso mesmo. Olha só, um só ramo, um único trevo, mas de 3 folhas. Um só Deus em 3 pessoas, um Deus único e trino. E é desta maneira que ele fez essa comparação do trevo de 3 folhas. Aqui, um só ramo, um só trevo, mas 3 folhas juntos nesse ramo. É desta maneira a Santíssima Trindade. Claro, uma maneira bem simples de explicar, é muito mais do que isso. É algo que a gente não conseguiria compreender, este grande mistério desse Deus uno e trino. É como Santo Agostinho, que estava passeando pela praia, refletindo, pensando sobre a Santíssima Trindade, refletindo. E andando pela praia, ele viu uma menina que pegava com um baldinho a água do mar, corria e colocava num buraco de areia. E aí ela ia até o mar, pegava com o baldinho a água, corria até a areia e enchia o buraco de areia com a água do mar. E ficava fazendo isso repetidas vezes. Santo Agostinho se aproximou dessa criança e falou: o que você está fazendo? Aí a criança falou assim: eu estou colocando toda a água do mar dentro desse buraco aqui que eu fiz de areia, na areia. Aí Santo Agostinho falou: mas isso é impossível, como é que você vai pôr toda a água do mar dentro desse buraco aqui aí na areia? E ela falou assim: da mesma maneira é impossível você entender o mistério da Santíssima Trindade. E aí ele não viu mais a criança. É um mistério realmente incrível que a gente nunca vai compreender, mas que nós temos que, pela fé, acreditar e acolher esse Deus unitrino que tanto nos ama e quer o melhor para nós, que sejamos humildes, reconheçamos a presença desse Deus, reconheçamos a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Cristo Jesus, reconheçamos a sua palavra e vamos acolher com o coração aberto, reconhecendo que Jesus é o Messias, o enviado do Pai. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia neste vídeo. Se você gostou, deixe um joinha, um like, deixe o seu comentário e se inscreva aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, por intercessão da Virgem Maria. Salve Maria Imaculada!